Acontece Pirapora tem a honra de receber o secretário municipal de saúde, Rafael Lana, que além de secretário é um grande parceiro do portal aqui Acontece Pirapora. Seja bem-vindo, Rafael. Valendo, obrigado. Para mim é uma honra estar participando desse momento. Primeiro porque eu sempre digo que estar à frente da pasta envolve várias responsabilidades e até os canais de comunicação que a gente escolhe para prestar, eu falo que é prestar conta para a sociedade, porque nós estamos num cargo que estamos para servir a população numa área que é, para mim, a mais delicada, que envolve a saúde. Então eu fico muito feliz e parabenizar a sua página, porque a gente, enquanto secretário, a gente lida com muitas situações, principalmente nas redes sociais, e tem uma página que, quando fala que é parceira, a parceria ela acontece na cobrança. Então você sempre traz a demanda do que não é possível chegar até a gente, da população, nos cobra. Então às vezes as pessoas confundem a parceria, né, com proteção. Verdade. Não é uma proteção. Eu acho que a gente tem que conquistar a credibilidade pelo serviço que a gente presta e também reconhecer nossas falhas. E a página tem nos ajudado muito, assim como outras, né, pessoas têm ajudado a saúde a crescer, verificar suas limitações e avançar. Que eu acho que o mais importante é cuidar cada vez mais da saúde da nossa população. E isso você tem feito bem. Já são 5 anos, né, à frente da secretaria, onde são vários os desafios. Eu reconheço que não é fácil, como usuária também, e principalmente como pessoa que sempre está entrando em contato com você para perguntar, para saber. A gente sabe de algumas limitações, mas sabe também do esforço. Você tem formado uma equipe, formou uma equipe forte, e juntamente com essa equipe, você tem feito uma diferença na saúde. Fala pra gente um pouquinho dessa trajetória, de tudo que você tem feito, de tudo que ainda vai vir agora, né, em 2026. A gente fica feliz porque eu fico muito feliz e muito grato por ter essa confiança, principalmente, né? Eu digo sempre, elogio sempre o prefeito Alex. Eu digo que se não fosse a oportunidade que me foi dada, sim, jamais eu poderia desenvolver qualquer trabalho na secretaria. E à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho e conquistando essa credibilidade, né? Porque o secretário tem que estar para executar aquilo que o prefeito, como líder maior, ele entende, né? E também levar aquilo que a gente recebe, sim, ao prefeito. Então a gente tem essa sinergia e isso tem permitido a gente avançar em muitas áreas. Dito isso, a minha gratidão também vai para os profissionais, porque estar à frente de profissionais tão competentes, e eu posso dizer, porque estou como presidente do COSEN, já vai para o 3º mandato, nossos profissionais em Pirapora, eles são realmente diferenciados. O que faltava era motivação. Então a motivação pautada no investimento profissional, na infraestrutura. E não adianta a gente querer que um profissional exerça as suas plenas capacidades se a gente não, enquanto gestão, não oferta minimamente aquilo que é necessário. Eu também acredito que o profissional, ele precisa encontrar sua motivação própria. Então foi essa construção que a gente vem fazendo, até eu mesmo, enquanto profissional e pessoa, de forma que a gente possa, a cada ano, ao contrário de algumas outras gestões, que a gente percebe que, à medida que o secretário vai permanecendo na pasta, ele vai ficando um pouco acomodado. Sim. Eu nunca tive isso enquanto profissional, porque eu percebo que a cada avanço que a gente conquista na saúde, a gente demonstra para a população que ela merece uma qualidade melhor. Pode conquistar mais. Exato. E uma população que ela passa a ser mais crítica, então ela cobra realmente uma saúde de qualidade. Então, já é uma prestação de contas para a população que a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada semana que passa, a gente se cobra cada vez mais. Essa cobrança seria parte daquilo que já foi executado? Parte do que foi executado e parte do que é planejado. Por que eu gosto muito de fazer essas entrevistas? Porque
o SUS ele tem um regramento muito consistente, que a gente chama de instrumento de gestão. Os instrumentos de gestão, eles preconizam que a gente planeje, que a gente crie meta, que a gente execute, que a gente preste conta. Então eu tenho lá no início da gestão a criação do Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal ele vai elencar aquilo que o governo elencou no seu plano, no seu programa de governo, e as metas baseadas na característica epidemiológica de saúde da nossa população. Essas metas, elas têm custo. Então, baseado nas metas que a gente precisa alcançar, vai custar aos cofres públicos, claro que a gente está falando de governo federal, estadual e principalmente municipal, e isso vai ter um custo. Então, não é viável um secretário de saúde dizer que um recurso ele é escasso. É óbvio que a gente trabalha no SUS com recursos que não dá para a população inteira. Sim. Mas também não é possível a gente dizer que é inviável fazer saúde com o que a gente tem. Então aí vem o desafio, quando a gente se cobra, é nesse sentido, que a gente conquistou, mas baseado nas metas que nós mesmos estipulamos, Sim, a gente se cobra. Então esse é um trabalho que é preconizado pelo SUS. Então os coordenadores, eles mesmos, olha, a gente precisa criar mais uma unidade de saúde, porque determinada área ela está descoberta. Então a gente precisa fazer o projeto, pleitear a equipe no Ministério da Saúde, acompanhar essa proposta até que eu tenha uma unidade construída e uma equipe funcionando. Então essa cobrança ela é diária, porque se a gente não se movimenta, eu não estou dizendo no Ministério da Saúde que eu preciso de uma nova equipe de saúde da família. então além do planejamento não pode ser algo inerte, tem que ser algo em movimento constante. Eu acho que você foi muito feliz quando você disse que ele é muito dinâmico. O planejamento ele é dinâmico. Tendo em vista hoje, nós temos 17 unidades de saúde, 19 equipes, e nós já estamos em fase de pleito de 2 novas unidades de saúde, um para o Santa Mariana e um para o Nova Pirapora. Sim. Uma do governo federal e uma do governo estadual, que são 2 áreas em que a gente tem unidade de saúde ainda em estrutura que não é adequada. Sim. A gente paga aluguel. Então, quando a gente se cobra, planeja e executa, aquele recurso que eu estou gastando com aluguel hoje, daqui 2 anos, ele vai ser convertido em assistência, porque eu vou ter um terreno próprio, uma construção realizada, e aqueles 5, 10 mil que eu pagaria de aluguel em unidades, ele pode ser convertido, por exemplo, em consultas e procedimentos. Então ganha a saúde, ganha a população e a secretaria avança. Exato. E é uma desconstrução que a gente tem que fazer, que ainda eu me deparo depois de 5 anos, falando que o secretário de saúde não é médico. É uma confusão que se faz, e nada contra a área médica. Eu acho que o secretário de saúde ele pode ser médico, ele pode ser um pastor, ele pode ser um engenheiro, mas acima de tudo ele tem que ser gestor do SUS. E ele precisa ter o conhecimento. Eu lembro que logo no início eu fui me aprofundando no conhecimento do SUS através de você. Exatamente. E eu não me vejo gestor do SUS sem o conhecimento. Então, fazer gestão, e o que me atentou para a gestão do SUS é porque eu tenho mestrado em administração. E o SUS ele tem muito dos instrumentos de gestão pautados na administração. Então, o ciclo PDCA, que é planejar, desenvolver, checar e agir, por exemplo, tudo isso a gente vê dentro da política pública do SUS. Por isso que é uma política, por isso que é um sistema de saúde que ele é referência no mundo. O que eu vejo hoje de limitação do SUS são algumas questões de financiamento. A gente precisa de ter um território organizado. Sim. Então é uma complexidade enorme. A Secretaria de Saúde hoje é perto de 600 pessoas trabalhando. É uma mini prefeitura. E você lidar com as motivações pessoais, com a ética profissional de cada um desses profissionais, porque muitas vezes a falta da ética profissional lá na ponta, ela acaba sendo confundida com uma responsabilidade do gestor. Eu concordo que eu tenho essa responsabilidade, mas o profissional ele tem a responsabilidade de acolher, de ser ético,
né, de ser transparente e de ser proativo. Sim. Não dá para uma pessoa chegar numa unidade de saúde com uma necessidade de saúde e ela ser mal atendida. É o princípio que a gente rege no SUS, que é o acolhimento. Você falou algo muito interessante. Questionam muito a formação, né? Só que você também é professor. Sim. Na área da saúde, inclusive. Sim. Porque educação física engloba isso. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou... o que eu amo, né? É a educação física. Minha mãe era professora na UF. Então a gente tem uma história muito bonita que... Eu cresci vendo minha mãe ser professora na universidade. Quando eu fui prestar o vestibular com 17 anos, eu não tinha dúvida que era a educação física que eu queria. E na educação física eu entrei para uma área que é a fisiologia do exercício. E sempre quis ser professor, como minha mãe. E tem um pedagogo que fala, que é Gotani, eu nunca esqueço essa frase, que a gente, tanto na educação como na nossa profissão, a gente tem que aprender a aprender. O conhecimento está aí cada vez mais fácil para a gente. Sim. Mas o que diferencia um bom profissional de um profissional que precisa ainda melhorar é aquele profissional que sabe onde vai buscar o conhecimento. Verdade. Então eu acredito que na minha formação de professor, isso me dá mais facilidade para lidar com esse desafio do SUS, que a cada mês se lança, e principalmente no estado de Minas, é uma resolução nova, é um programa novo, então não adianta eu ter uma formação em gestão se eu não me atualizo. Acho que o grande diferencial de um gestor de sucesso no SUS hoje é a capacidade que a gente tem que ter, esse dinamismo de aprender rápido e executar, porque não adianta... E não deixar de aprender todos os dias. Não, e não ficar no papel, porque uma coisa que me incomoda é uma reunião que fica só no papel. Então, eu acho que esse entendimento, que eu falo da sinergia, né, com a equipe, é que a gente hoje tem esse entendimento. Não adianta a gente planejar, colocar bonitinho no papel, se não está sendo pactuado, não está chegando para a população. Não adianta eu criar um protocolo de enfermagem lá para a unidade de saúde, se aquele usuário ainda continua esperando muito tempo determinado exame que era para sair rápido. Então esse é um desafio recorrente, mas a gente tem avançado muito. Quando a gente chegou na secretaria, por exemplo, e quem é usuário lá da secretaria, que precisava ir até a secretaria, o usuário chegava lá e não sabia para onde ia com a determinada demanda. Hoje tem um setor de protocolo. Já foi um avanço muito grande. Com o setor de protocolo, a gente já está já implantou, né? Nós temos uma médica reguladora dentro da secretaria. Nossa, excelente. E agora nós implantamos a enfermeira reguladora. Então isso para a gente é um avanço que não é sentido pela população, né? Com relação a essa organização, mas acaba que traz uma melhor organização, maior utilização de recursos. Nós estamos no ideal? Não, ainda não. Ainda existem exames que eram para sair e não saem em tempo adequado? Sim, existem. Mas hoje a gente consegue visualizar onde que a gente precisa intervir para que o quanto antes isso seja resolvido. Você foi reconduzido pela 3ª vez no COSENS. Eu acompanhei de perto algumas reuniões onde eu tive o prazer de conhecer também mais um pouquinho. Qual é a gratificação assim, para você, como mais uma vez reconduzido, e estando à frente como secretário também de saúde municipal? Eu digo que o COSENS, ele que é o Conselho dos Secretários Municipais, e os COSENS, eles existem em todos os estados. Mas o COSENS de Minas Gerais, ele, historicamente, ele é referência para o Brasil. Nossa, maravilha. Tendo em vista que um dos nossos presidentes hoje, ele é secretário executivo do CONASENS, que é o Conselho Nacional dos Secretários, que atua em Brasília. E ele é referência em muitos programas. A gente tem um projeto que chama o Projeto Apoiador, você chegou a conhecer a Mirna. Sim. Esse Projeto Apoiador, ele nasceu no COSENS de Minas Gerais. E as informações do COSENS, elas chegam muito rápido, né? Vários avanços que nós tivemos aqui, eles foram capitaneados pelo COSENS. Então eu fico muito feliz quando eu estou à frente do COSENS da microrregião de Pirapora,
Porque logo quando eu entrei, eu entrei em janeiro, a eleição para presidente aconteceu em março. Para minha grata surpresa, a maioria dos gestores queriam que eu fosse à presidência. E isso é muito raro acontecer, principalmente para secretário novo que acabou de entrar. Mas é também pelo trabalho que eu fiz como diretor. Muita gente não sabe, mas antes de estar como secretário, eu estive como diretor da Regional de Saúde. Sim. E é um trabalho que a Regional faz com a microrregião. Então, eu já havia adquirido essa confiança antes mesmo de entrar. E ser reconduzido 3 vezes, porque cada mandato ele dura 2 anos, o meu máximo é 3, então eu estou chegando no meu último mandato como presidente, porque não é possível mais. A minha recondução ela foi solicitada pelos meus pares, que são os gestores. É gratificante e a responsabilidade aumenta. Então eu já quero te convidar de antemão, que nós vamos ter a primeira reunião do COSENS esse ano. Nós temos uma pauta extensa, porque como é início de ano, da mesma forma que eu me cobro muito, a cada ano melhorar para a saúde de Pirapora, a gente precisa melhorar o COSENS da microrregião, porque fortalecendo a nossa microrregião, a gente fortalece o nosso município. Então, a gente tem uma pauta muito extensa. O COSENS ele é fundamental para fortalecer as secretarias municipais. A gente tem uma assessoria, por exemplo, hoje nós temos no nosso núcleo jurídico do COSENS, do Estado, o Tadahiro. O Tadahiro, ele é referência nacional na judicialização da saúde. Então, hoje eu tenho a oportunidade, por exemplo, havendo qualquer questão referente a isso, uma consultoria promovida pelo COSENS. Então, à medida que a gente tem mais entrada no COSENS, a gente acaba coletando mais benefícios. Porque eu vejo que o município que ele não está tão inserido no COSENS, ele acaba tendo prejuízo na captação de recursos, no desenvolvimento de novos programas. A gente poderia passar o dia todo hoje falando de inovações. Por exemplo, nós temos hoje um termo de cooperação técnica que permite que os municípios da nossa micro, em vez de pagar a conta cheia de uma cirurgia eletiva, a gente possa utilizar recurso estadual e federal e apenas complementar a parte desse recurso. Isso é um avanço para a microrregião que foi capitaneado pelo COSENS com a sua assessoria jurídica. Então, hoje, em vez do município pagar 5 mil numa cirurgia, eu tenho programa do Estado que financia parte desse recurso e ele acaba aportando, em vez de 5, 2. É uma vitória. Então, uma cirurgia, uns 5 mil que eu faria uma cirurgia, eu acabo podendo fazer 2, 3. Então, e ganha a população, né? Da nossa micro. E até aproveitando o gancho do COSENS, muitas vezes eu ouvia muito isso no conselho, que o fato da gente ser município polo, a gente era sobrecarregado pelos municípios. Por um tempo foi, porque quando os municípios da micro eles não se organizam internamente, acaba afetando o município polo. Assim como a gente vê Montes Claros, ele é polo de macro. São 86 municípios. Então, desses 86, muitos municípios não são organizados. Verdade. Então, aquilo que era para ele ofertar como assistência no seu território, não oferta e acaba sobrecarregando o município polo. Então, o trabalho que a gente fez à frente do COSENS foi apoiar e a gente juntos, os 7 municípios, se organizar para que a gente fortalecesse, sobrecarregasse menos Pirapora e os municípios fossem mais resolutivos no próprio município. Deu autonomia, então. Além da autonomia, a gente, através do COSENS, consegue, por exemplo, prestar uma assessoria aos municípios, evitando que uma resolução que ele tem que cumprir um determinado prazo, ele não perca o prazo. Porque se eu recebo um recurso do Estado, vamos supor, para comprar um ônibus, esse recurso ele tem um prazo. Sim. O Estado vira para a gente e fala assim, olha, você tem 1 ano para licitar, fazer a compra e a entrega desse ônibus. Se o município não se organiza para esse prazo, chega no final de 1 ano e ele tem que devolver o recurso. Então a gente fez esse trabalho em conjunto com os municípios e principalmente em Pirapora para evitar que a gente perdesse recurso. Então todos ganham. Todos ganham. E o avanço continua. Continua. Fala pra gente um pouquinho, Rafael, sobre o posto central. Ele teve aquela paralisação nas obras, deu novamente um início e começou e está indo aí
tive a oportunidade de visitar, vi quanto está ficando maravilhoso, né? A estrutura está ficando excelente, por sinal. Mas e a inauguração? A inauguração agora só está dependendo de 2 fatores: a instalação do ar-condicionado e o cabeamento das salas para instalar os computadores. A gente espera aí que, no máximo, no mais tardar aí, a gente previa que fosse no início do ano, mas o mais tardar no final de março para que isso acontecesse. E eu sou o tipo de secretário que eu não faço questão de falar que eu estou sempre certo, não. É óbvio que nós falhamos em alguns processos, como eu digo, a gente depende de outras... Não é sozinha a secretaria. Outras secretarias, mas não cabe aqui a mim fazer juízo, eu assumo muito a responsabilidade enquanto secretário, sabe? E isso me incomoda muito também, o fato de a gente não inaugurar no tempo que a gente desejava, mas muito feliz de avançar numa obra que ficou 20 anos sem uma reforma adequada. Então a gente espera que no mais tardar março a gente conclua, porque nós temos uma proposta muito interessante que vai envolver o próprio hospital, porque todo mundo fala assim, Pirapora deveria ter uma UPA. Sim. Uma UPA hoje, e aí é que eu falo da gestão eficiente do recurso, ela custaria aos cofres do município em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais mês. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Não estou dizendo que não há necessidade. A gente, inclusive, já deu entrada no Ministério da Saúde pleiteando uma habilitação de UPA. Então, o que a gente está dizendo para o Ministério? Olha, a qualquer momento nós podemos fazer essa solicitação. Mas eu também sou o tipo de gestor que a gente pensa em resolver o problema. Sim. A gente reconhece que a gente precisa de uma unidade intermediária entre a atenção primária e o hospital, e a UAP Central ela vai ser essa unidade intermediária. Sim. Então ali nós teremos, a partir da inauguração, o funcionamento, né, noturno, e a gente terá lá ambulatórios intermediários. Né? Conversei até recentemente com o pessoal do hospital, o Dr. Gabriel, que inclusive é filho do Simvaldo. Sim, sim. Ele está muito animado, a gente marcou uma reunião pós-feriado já para tratar desse fluxo, porque nós já desenhamos o fluxo. Ele já está pronto para que assim que inaugure, a gente tenha uma unidade intermediária entre a atenção primária e o hospital. Então aquelas fichas verdes, né, que geralmente vão parar no hospital porque o PSF está fechado já, ou aquele paciente que precisa fazer uma medicação sem precisar ocupar o leito do hospital, nós teremos ali na UAP. Nossa, né, essa estrutura. Muito bacana, isso vai desafogar bastante. Exatamente, então já é uma resposta, porque a gente já reconhece essa realidade. Sim. Então quando a população fala, mas a secretaria não está atendendo, nós estamos, porque como eu disse no início, a partir do plano municipal a gente vem acompanhando nossas metas, e uma das metas é essa. E quais os outros atendimentos que terão lá? E ali vai ser o nosso centro de atendimento das especialidades, que já acontece, né? Então hoje nós temos especialidade em endócrino, ortopedia, ginecologia, que é o Centro de Saúde da Mulher, mas ali vai ser uma concentração das especialidades, e também uma proposta muito interessante, que é a pediatria como suporte às unidades básicas. Então nós teremos pediatras, médicos pediatras, prontos a atender a demanda das unidades básicas. Então nós temos um avanço muito grande que está dependendo somente da inauguração, mas, como eu digo, da cobrança. A gente é uma gestão que não espera inaugurar para depois ver o que vai fazer. Sim. Então nós já temos ali todo esse planejamento, além do posto de coleta de sangue, que nós hoje, a nossa secretaria tem um engenheiro próprio, já está em fase de discussão, que a gente só precisa construir a rampa que você teve lá para ir. E a rampa já foi feito o orçamento, então a gente já está em fase de início da licitação para que a rampa dê acesso ao segundo pavimento, e no segundo pavimento tem o atendimento do posto de coleta do Hemominas. Então vai ser um avanço muito grande. Muito grande. Você falou sobre 20 anos sem reforma. Isso também trouxe muito transtorno e atrasa muito a obra, né? Imagina a nossa casa. Verdade. Casa. Quem mexe com reforma? Verdade. Minha casa está em construção, eu que eu diga. Não tem nem 3 anos algumas coisas, e eu falei, gente, tem que trocar, é um absurdo. Exatamente. Então, e eu também
eu faço muita justiça com relação, você não vai me ver culpar o que a gente recebeu outras gestões, porque só quem é gestor, quem é secretário de saúde sabe que a gente vai entrar, a gente pode dar o máximo, trabalhar 12 horas por dia, e se eu sair hoje, o secretário que entrar no meu lugar vai falar assim, nossa, mas poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Sim, verdade. Mas a gente só sabe quando a gente senta na cadeira. Então, eu era um cidadão que criticava muito, mas quando a gente se depara com a realidade, hoje eu falo que eu até me tornei uma pessoa melhor para fazer uma crítica. Porque eu sou criticado a todo momento. Eu concordo com você, porque o que eu criticava, e quando eu comecei a conhecer a Secretaria de Saúde, os outros órgãos, eu falo, meu Deus, eu tenho que pedir perdão muito, secretário, porque eu já fiz muita maldade. Eu critiquei você, eu já te peguei para Cristo. Falei, gente, que secretaria? Quando nós nos aproximamos, que eu fui conhecer um pouquinho mais o trabalho, e eu fui ver que não é tão fácil assim, comecei a participar de reuniões, de conhecer, eu falei, meu Deus, quantas vezes. É tanto, gente, que quando eu defendo o Rafael, não é puxar saquismo não, viu? É porque eu participo das reuniões e eu conheço muita coisa. Fala pra gente, Rafael, no comitê da dengue, as chuvas estão aí, né? Chove, para, e a dengue também. E eu fico impressionado o que é mato para crescer com água, né? Tanto que a natureza é perfeita. Nossa, né? demais. Infraestrutura, por favor, limpe lá o bairro Porto Belo. Estou pedindo aqui meu secretário, Ademar Alecrim, dá uma olhada com carinho. O Dema é uma pessoa muito querida, sabe? Eu digo que sempre que a gente aciona, a demanda dele é muito pesada. Sim, demais. E agora, quando eu falo agora, gente, e a gente fala, por que não organiza a secretaria? Você fazer concurso público, você lidar com o que eu digo, né? A falta de vontade de determinado servidor, eu falo que o Dema é um herói. Então eu queria fazer jus, sabe? Porque com o que ele tem, que poderia ser melhor, né? Dadas as circunstâncias, eu falo que eu opero até alguns milagres. Não, eu brinco muito com ele. Eu, em casa, quando ele vai lá, a gente conversa, e é uma das minhas defesas muito grande em relação a isso. Porque é uma secretaria que tem máquinas, mas nunca é o suficiente. É como a saúde, a gente, por mais que aporte o recurso, também nunca vai ser suficiente. Toda ambulância que chega, toda medicação que chega, não vai ser suficiente nunca para atender. Exatamente. Mas o comitê era algo que também me incomodava. Apesar que a gente está avançando muito, o último ano foi muito positivo, então a gente não teve o aumento significativo dos casos de dengue, mas isso, como eu digo, planejamento, a gente nunca está satisfeito. E me incomodava a gente não ter o comitê instituído, porque o comitê da dengue, e eu digo que a dengue muitas vezes, assim como outras ações, ela acaba caindo no colo da saúde. Sim. Mas a gente percebe que não é uma responsabilidade só da saúde. Então a conscientização ela perpassa pela criança lá na escola, a cobrança dos proprietários de lotes, que essa vai ser uma pauta que a gente vai levar com muita ênfase para esse comitê. Precisa do fiscal de postura, precisa de uma lei municipal que... Existe o código. Exatamente. Precisa ser cumprido. E a gente quer dar esse apoio para o prefeito, porque, como eu digo ao prefeito, isso aí não é uma vontade do prefeito, né? Não é o prefeito que quer multar, mas se todo mundo fizesse a sua parte, né, e limpasse o seu lote, não precisaria de a gente criar uma lei municipal para pedir para a população limpar seu lote. Mais grave, a gente tem visto com recorrência, o prefeito faz isso, né? O prefeito, eu falo que é um prefeito que anda muito. Um canal que acabou de ser limpo de manhã, à tarde tem um sofá que foi jogado por um determinado indivíduo. Vi isso na Benjamin Constant. Eu filmei, gente, eu achei um absurdo. Tinha sido limpo, o pessoal da limpeza, inclusive, estava na parte baixa e o sofá estava sendo jogado. Eu falei, meu Deus, que absurdo. E isso me preocupa, né? Então, quando eu digo da educação, a educação começa lá, né? Lógico, começa dentro de casa, né? Mas a escola, e aí parabenizar a Jaqueline pelas ações na educação. A gente precisa fazer essa conversa com as crianças, porque a criança ela chega contando pro pai, olha, a gente
a gente precisa olhar aqui em casa se tem água parada. Então, o comitê, ele é intersetorial, ele é composto, né, Secretaria de Saúde, Educação, a infraestrutura, para que a gente, bombeiro, polícia militar, né, a Secretaria de Meio Ambiente, Flávio está muito ativo nessa questão. Então, queria agradecer muito essa ação do secretário, né, essa preocupação. Então, a gente deve reunir já no início, no final de janeiro, início de fevereiro, que é essa reunião intersetorial para tratar dessas pautas. O encaminhamento de uma lei que regulamenta a multa para aquele proprietário que não cumpra com os critérios de limpeza de lote, aquele que for pego jogando entulho, né, na via pública. Isso para a gente é um absurdo, mas isso acontece muito aqui em Pirapora. E aí a gente também, a partir do comitê, a gente organiza, né, um mutirão da limpeza, principalmente naqueles bairros com maior incidência. Então, queria parabenizar a vigilância. Hoje, a gente tem tecnologia de drone para fazer o mapeamento de áreas de maior risco. Agradecer muito aos agentes de endemia. Os agentes de endemia são muito ativos. A gente vê o trabalho que eles fazem diariamente para mapear essas áreas. Então, hoje, a gente tem mapeado todo o município de Pirapora, a gente sabe onde estão os bairros com maior incidência, e a partir da reunião do comitê, a gente vai organizar um grande mutirão nesses bairros, para que a gente ajude a população a não descartar o sofá na via pública. A gente vai ajudar a população a descartar esses entulhos que ela não está conseguindo descartar sozinha, com parceria público-privada. Da última dia D, a gente teve várias empresas que doaram caçambas. Então a gente vai fazer a ação de deixar a caçamba em determinados bairros, para que a população jogue o lixo ali e a gente passe para recolher. Mas depende muito da conscientização também da população. Exatamente, e a gente conta com a página para fazer a cobertura da reunião do comitê, porque a gente não está inerte com relação a essa ação. É algo que já está no nosso radar. O Alex, que é o prefeito, tem me cobrado com relação a essa ação. Ele se preocupa muito. Eu falo que praticamente todos os dias ele me liga com alguma demanda. Isso é muito gratificante para o secretário, porque é muito ruim você trabalhar com um prefeito que parece que pouco importa com determinada área, e eu vejo que ele se importa muito com essas áreas. O Mauricinho, eu acho que foi uma escolha muito feliz, né, porque ele, com relação à saúde, é muito participativo, sempre está ligando, perguntando o que é necessário. Enfim, eu estou muito feliz com essa caminhada, mesmo com as responsabilidades que são inerentes do cargo. Eu fico muito feliz com o avanço que a gente está tendo na saúde. E o avanço também vem acompanhado da ouvidoria, né? Porque muitas vezes nós, usuários, reclamamos em grupo, viu, irmãos, queridinhos aí, coleguinhas e desqueridos do grupo aqui acontece, principalmente vocês que sempre vão ali no meu privado, falar, tá acontecendo isso. Gente, existe um canal oficial de comunicação, também chamado ouvidoria. E muitas vezes nós que reclamamos não vamos até esse canal. E aí a gente vai disponibilizar aqui novamente para a página, para que você possa divulgar. Hoje, além da ouvidoria, né, a gente tem um número que se pode ligar, que é a ouvidoria própria municipal. Antes a gente não tinha essa ouvidoria própria. A gente tem uma servidora efetiva como ouvidora. Por que eu digo que é servidora efetiva como ouvidora? Porque ela não depende de uma gratificação para estar fazendo uma ouvidoria, porque ela poderia ser parcial. E uma das características do ouvidor é que ele seja imparcial e independente. Então, ele foi instituído, ela não vai ser retirada de lá se ela der encaminhamento de determinada ouvidoria, mas eu digo que eu costumo até te pedir, que eu faço parte até do grupo de WhatsApp, né, do que acontece, mas a gente não consegue acompanhar. Às vezes a gente entra para ver, são 130 e tantas mensagens. Verdade. E te parabenizar, porque todas aquelas demandas que surgem da saúde, você vem até a gente para trazer essas demandas, e são valiosas, porque às vezes é um erro num fluxo, ou é um procedimento que era para ter dado encaminhamento, não deu. Então a gente já conseguiu, e até mesmo para
pessoal que faz parte do grupo, né? A gente conseguiu intervir em muitas situações que talvez sem a sua página não fosse possível. E eu quero te agradecer em nome de todos, porque são alguns casos graves e no qual você sempre se prontificou. Um dos meus questionamentos, inclusive, no grupo é justamente isso, não falar, tá puxando o saco. Não, gente, não é puxar saquismo. Todas as vezes que encaminham para mim, eu vou no secretário, tenho liberdade para ir em Rafael, já fui em outros buscar a resposta e sempre tivemos. E você tem sido um grande parceiro realmente, trazendo a resposta. Nem sempre dá para ser positiva, quando não é positiva, a gente às vezes fica questionando, mas eu entendo que nem sempre vou estar no seu alcance. Sim, chegamos até em bairros, né? Marcamos reuniões e foi importante a página aí com a gente, porque às vezes os usuários reclamam, o secretário não vem, mas a gente às vezes marca uma determinada reunião, aparecem poucas pessoas. Verdade, né? Verdade. Mas eu acho que isso é muito rico, então as pessoas podem até questionar, mas precisa de uma página para fazer chegar? Precisa. Hoje é humanamente impossível, por mais que a gente tenha profissionais, a gente tenha unidade de saúde, às vezes a população, ela não procura devidamente, mas procura a página. Verdade. Né? Assim como eu falo dos vereadores, mandar um abraço para a Shirley, né, que é a nossa líder do governo. Shirley, um abraço, querida. Saudade de você. E para os demais vereadores, né, porque hoje a gente tem uma relação muito boa com todos. Sim. Então não fiquem com ciúme por eu ter citado a Shirley, né, foi uma referência para agradecer todos os vereadores com essa parceria, porque eu digo que não dá para a gente dizer para a população que a própria secretaria ela consegue dar conta de toda essa informação que às vezes ela está perdida. Então a gente precisa da página, né? A gente precisa de canais de comunicação com credibilidade. Nós que trabalhamos com comunicação principalmente precisamos dessa consciência de que nós somos voz. E ser voz não é ser puxa-saco. Nós precisamos ter alinhamento com todos, inclusive aqueles que muitas vezes nos desagradam, justamente para poder levar a verdade. Sim, e é muito importante porque às vezes eles falam assim, mas eles têm favorecimento. Não tem, tanto é que nós já tivemos situações levadas por você que eu te disse, olha, esse está no fluxo, a gente precisa aguardar porque tem critério. Quando eu falo que eu tenho uma médica reguladora dentro da secretaria, é por isso, porque eu não tenho capacidade, aí entra a área técnica. Quem é o secretário de saúde, que eu não formei nessa área da medicina, para regular uma determinada cirurgia com um determinado critério? Para isso eu tenho a médica. Então ela tem que estar ali para fazer essa regulação. Eu vou dar o aval a partir do momento que ela me disser que é essa pessoa que precisa ir primeiro. Isso se chama compromisso com a verdade e com seriedade. Exato, porque eu estaria incorrendo em erro. É uma vida que eu posso prejudicar se eu beneficiar uma determinada pessoa por uma posição social ou porque... Então, desmistificar mais uma situação que direto acontece, de que a gente privilegia A ou B. Fato é que a gente recebeu agora, recentemente, uma auditoria do Estado. Então, a auditoria ela veio para verificar nosso processo de regulação. Então, ela esteve dentro da secretaria durante 2 dias. Ela entrevistou os usuários que ali estavam, sem o nosso controle. Então, elas tiveram a colheita do depoimento espontâneo daquela população que estava ali. O positivo ou negativo eles ouviram. Exato. E a primeira constatação é que não há favorecimento, que a gente tem um processo de trabalho bem definido, mas nós recebemos um puxão de orelha, que é uma informação em primeira mão, que o município ele precisa avançar com o componente municipal de auditoria. Então isso já está aprovado pelo prefeito. É uma das não conformidades que nós recebemos, que eu estou muito feliz. Porque a partir de março, mais tardar, a gente terá o componente municipal devidamente instaurado, que é o quê? São aqueles servidores efetivos que vão fazer parte desse núcleo para verificar inconsistências em determinadas áreas da saúde. Nossa, isso é um avanço. Muito grande, porque ele dá mais uma segurança para o secretário de saúde. Porque às vezes pode estar ocorrendo uma falha de fluxo que o componente municipal ele vai identificar e responsabilizar se houver, né, má fé ou
privilégio de alguém. Então a gente está muito feliz, é mais uma resposta para a população, que a gente está muito preocupado com o recurso que a gente está recebendo deles através de imposto. Então eu fico muito feliz enquanto gestor. Então quando a gente fala que a gente não põe o pé no freio, a gente poderia estar muito feliz, comemorando os resultados e não estar avançando para essas... Porque isso é algo que faz a gente olhar para dentro, faz a gente olhar para os nossos processos de trabalho. Será que eles realmente estão satisfatórios? E aí você falou da ouvidoria, é um gancho que eu pego com relação ao hospital. Muitas vezes chegam que eu preciso mandar um médico embora, eu preciso mandar o pessoal da recepção lá do hospital embora. Eu ouço isso. Pessoal, nós enquanto gestão, a gente contrata o hospital como um prestador de serviço. Então o hospital, ele já foi um dia lá atrás um hospital municipal, então aí ele era gerido pelo município. Hoje eu contrato os serviços, assim como a micro-região contrata os serviços. Isso é importante dizer que eu tenho responsabilidade em acompanhar a qualidade do serviço prestado pelo hospital. Por isso que a gente fala da ouvidoria. É muito importante fazer chegar aquele atendimento que não foi adequado, um profissional que não atendeu, um profissional que tentou favorecer. É importante que chegue a nossa ouvidoria, porque através da ouvidoria, que é um instrumento legítimo, nós vamos acionar o hospital para que ele possa prestar esclarecimentos, como a gente já fez em várias ocorrências de profissional da fundação afastado por conta de uma ouvidoria, né? Mas para que a população entenda que não é que o secretário de saúde não vai tomar atitude. Eu não tenho o poder de chegar lá e falar, olha, eu quero que demita esse profissional. Mas a gente... Porque você paga o serviço. Isso, mas eu tenho a responsabilidade, o compromisso de, chegando uma ouvidoria, formalizar isso. Inclusive eu aciono até o Conselho Municipal de Saúde, para que ele acompanhe a denúncia, né? Para que o hospital tome providências e dá a resposta adequada, para que, fazendo esse acompanhamento, a gente tenha melhoria natural da qualidade do serviço. Então é importante esse espaço para que a gente esclareça. Sim. Então sempre estarei à disposição para receber quaisquer queixas. A gente orienta que o próprio hospital, ele é obrigado, ele tem que ter a ouvidoria do próprio hospital. Então o primeiro passo, que não foi bem atendido determinado paciente ou teve alguma identificação de falha dentro da prestação de serviço, é o usuário mesmo procurar a ouvidoria. Não conseguindo, nós temos a nossa ouvidoria municipal e eu estou lá também. Eu nunca neguei meu número, sempre que precisou. Verdade. Eu estou à disposição para que a gente possa, o quanto antes, receber, formalizar e solicitar os devidos esclarecimentos e a correção do que aconteceu. Eu quero te agradecer, Rafael, pela atenção, né? Tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido, para vir falar com a gente e também te deixar um convite. Quero falar sobre emagrecimento em breve. Quero que você crie aí na sua agenda um espacinho para que possa estar mais uma vez falando para a gente, para que a gente possa falar também para a população. Afinal das contas, agora as canetinhas emagrecedoras virou febre. Virou, e é uma questão de saúde pública e faz parte desse assunto. Eu faço questão de fazer o atendimento ao público dentro da secretaria. Eu recebo muitos obesos, né? E esses dias eu recebi uma senhora obesa com hérnia de disco na coluna lombar e assim, eu preocupado com ela, porque o que eu quis esclarecer? Que o exame que vai identificar a hérnia, ok, vai identificar a hérnia, mas se não houver a mudança do hábito, que é o próprio emagrecimento, ela vai continuar tendo a sobrecarga na coluna. Então o exame não vai curar ela, o que vai curar é a mudança de hábito. Então a gente falar do emagrecimento é importante, mas as pessoas estão confundindo emagrecer com ficar saudável. Verdade. Perder gordura não quer dizer que eu vou sair do sedentarismo. E a caneta, que a gente tanto diz, né? Ela vai permitir que você perca a gordura corporal, mas seu coração vai continuar sedentário, o músculo vai continuar sedentário, você vai continuar tendo risco de infarto. Eu não sou contra, é um tratamento desde que ele seja acompanhado da mudança de hábito.
Tanto é que nós vamos pegar aí a nossa Madalena como exemplo para dizer para a população que é possível a gente emagrecer com saúde, fazendo exercício e mudando o hábito de vida alimentar. Madalena Fitness, viu, gente? A câmera não vai me reconhecer de tão fitness que estarei. Mas é verdade, e eu quero muito saber mais um pouquinho, trazer para a população, porque virou febre. Inclusive me recomendaram, Madalena, canetinha. Falei, gente, essa canetinha mata, e o povo rindo de mim. Só que eu perguntei você mesmo. Falei, Rafael, essa caneta é segura? Porque, afinal das contas, está todo mundo usando. Eu digo que eu sempre sou a favor do avanço da ciência, né? A gente ainda sofre, né, com a falta de informação, de ainda ter gente que desacredita da vacina da Covid. Ela salvou vidas. Salvou, né? Demais. A questão, né, dessas canetas, eu vou falar no nome popular, que a gente nem usa essa nomenclatura, mas a população entende como uma caneta emagrecedora. É importante no tratamento porque foi a primeira vez que se tem uma tecnologia que é possível permitir, de forma artificial, que se perca gordura corporal. Só que isso tem que estar associado com hábito. É a mesma coisa quando chega um paciente querendo fazer uma cirurgia bariátrica. Não é simplesmente fazer a cirurgia porque meu cérebro vai continuar obeso do mesmo jeito. Então precisa-se do acompanhamento com o psicólogo, precisa ter a dimensão da mudança, né, que vai ocorrer no meu organismo. Então não é simplesmente fazer o uso da caneta, e eu estou percebendo que isso está muito com o comportamento da população, que é obter resultados sem o menor esforço. E isso a gente leva para a vida. Então você vai perceber que quando você começar a fazer o exercício, é uma superação a cada série, a cada repetição de determinado exercício. Se você percebe que você é capaz de fazer isso até te influencia na sua vida profissional e pessoal. É um bom padrão, tirando o antigo padrão ruim. Exato. Porque você vai começar a repetir coisas boas, aí você vai se reprogramar. Exato. E é uma reprogramação para o bem. É por isso que eu falo que eu fico mais feliz ainda que o prefeito divulgando esse programa que é o Tempo é Saúde. Sim. Que é justamente isso. A atenção primária ela vem para a promoção da saúde. É evitar que a pessoa fique obesa, diabética, que precisa dessa medicação, porque uma vez dependente, é difícil se retornar. Então a ideia é que a gente promova a mudança do hábito. E a caneta, muitas vezes, ela deturpa isso, porque é um resultado rápido sem o menor esforço. Mas a que custo? É isso que nós vamos falar na próxima entrevista, porque nós já começamos a ter trabalhos demonstrando que as pessoas que pararam de usar voltaram a engordar. Sim, sim. Porque não mudaram o seu hábito. Então fica aqui esse spoiler para a próxima. Eu quero te agradecer mais uma vez, quero convidar você que sempre nos acompanha, que manda sugestões, que critica também, para estar participando, curtindo, deixando o seu like e enviando sua sugestão. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, a gente pede desculpa porque a gente gosta muito do que faz, então que a população veja essa entrevista, né, e perceba que vocês possam ter a sensação mesmo do que a gente faz, a gente está fazendo por amor e por gostar, né? Ninguém sai de casa, deixa a sua família para vir para cuidar do próximo se não gostar, se não amar o que faz. E é esse o recado que eu deixo em nome de todos os profissionais. Agradecer ao prefeito, ao vice-mauricim, mas principalmente a todos os profissionais que se dedicam todos os dias no anonimato, para cuidar da vida das pessoas, que a gente diz que quando a saúde vai bem, não tem elogio. Verdade. Ela só é lembrada quando a gente falha em algum processo. Mas eu queria exaltar aí todos os profissionais que fazem a nossa saúde melhor a cada dia.